Boa noite, eu sou Nilda Vidal, companheira da escola da doutrina espírita Caminho da Luz. André, agradeço o seu convite, como sempre, irmão de fé, camarada, é o corpo diretivo da casa também, e estou feliz em estar podendo colaborar nesse momento com um bate-papo com vocês, falando sobre um tema que eu achei dentro da perspectiva do que nós estamos vivendo, da pandemia, e diante do que eu escuto, as pessoas falando muito do viver, do morrer, o depois da morte. E Elizabeth Gruber-Rosa tem um livro, A Morte e o Amanhecer, e um capítulo em que ela fala, né, muito sobre essa questão da vida, da morte e o depois da morte. E aí eu queria começar com algumas perguntas que suscitassem em nós reflexões durante todo o nosso trabalho desses 35, 40 minutos que nós vamos, conversar. Então eu gostaria de falar com vocês a respeito de umas perguntinhas muito interessantes e pertinentes que eu achei. Assim, vamos parar, pensar. Quantos anos você tem? O que você já conseguiu fazer de fato e que pode ser considerado espiritualmente positivo até agora, com essa idade que você tem? Não seja desonesto consigo, seja honesto, ninguém não precisa falar nada, não precisa dizer nada a ninguém, mas vá pensando, né? E também não seja pessimista. Seja fiel, seja honesto com você mesmo, honesta com você mesma. Não aumente nem diminua. Tente ver sem enganos, sem confusões. Então, essas perguntas que a gente se faz no dia a dia e que a gente escuta muitas vezes por aí, né? O que é que você está fazendo aqui? Você sabe mesmo de onde é que você veio? Você sabe quando você sair daqui, para onde é que você vai? Nós já ouvimos muitas vezes essas perguntas e parece que nesse momento em que nós estamos vivenciando, precisamos parar e pensar e refletir sobre tudo isso. O que é a vida? Qual o sentido da vida para gente? Eu acho que esse momento é um momento de reflexão. Não é um momento de desespero, não é um momento de pensar no pior, não é ficar com medo, é simplesmente refletir. Nós estamos vivendo esse momento para refletirmos sobre o que é que nós estamos fazendo aqui mesmo, para onde é que nós vamos, de onde viemos. Então são perguntas que sempre permeia mais essa de agora. O que é que você hoje, espiritualmente, pode dizer da sua história, da sua vida? Primeiro, se conscientizando de que você é espírito. Então, se eu sou espírito, o que é que eu posso fazer hoje? Como é que eu vou contar minha história? Como é que minha alma, eu estou respeitando a minha alma, os pedidos da minha alma, né? E é interessante que a vida é real. A morte e o nascimento são fenômenos. Mas o que é real é a vida. A vida é eterna. Então, o morrer e o nascer
é fenômeno, são fenômenos que nós vivenciamos, que nós passamos como trajetória na nossa vida, para contar a nossa história, né? E aí o que é que a gente vai observar? Que há uma necessidade nessa reflexão de você ver o homem velho e o homem novo. E aí você decide. Você decide a cada momento renovar essa vivência. A cada momento você vai fazer o quê? Você vai refletir como você está vivendo esse homem novo e está com o pé ainda no homem velho ou está realmente na proposta de escutar, depois que você se conscientiza que é espírito nessa vida, que você tem uma vida, que você é espírito, que você tem uma alma, que a alma sobrevive depois que você sai dessa caminhada. E aí, como você vai observar, se auto-observar, decidir se auto-observar, nascer, e quando você adentra o homem novo, a mulher nova, o homem de uma forma geral, que eu falo, né? Homem e mulher, nasce e renascer esse homem novo que a gente tanto vê no Evangelho, né? São atos de coragem e fé que precisamos hoje desse ato de coragem e fé, sabendo que eu sou espírito, sabendo que eu tenho hoje encarnado minha alma que anima esse corpo, certo? Então, o que é que eu preciso para fazer a minha travessia do homem velho para o homem novo, com essa perspectiva que nós estamos vivendo hoje, né, de estar atento para não nos deixarmos envolver pelo desespero, nem pelo medo. Então precisamos de coragem, de fé, de esperança e amor. São os elementos que precisamos: coragem, fé, esperança e amor para nós renascermos diante desse movimento todo que nós estamos vivendo, né, na vida hoje. Então, nós vamos fazer uma opção por nós. Vamos fazer uma opção de como fazer isso. Como é que eu vou fazer isso, né? Renascer diante desse processo, reviver a minha história, rever, né, a minha religiosidade, o meu contato com o divino, com a minha essência divina. Não se permita mais que os outros levem para para o fundo do poço. Isso daí já vai ser uma opção para você atravessar toda esse seu momento existencial hoje. Então não vamos deixar, porque olha, não sei o que morreu, não sei quanto já morreu, mas não sei quanto, ninguém sabe quando é que os cientistas vão descobrir a vacina e por que não. Nós vamos vivenciar o nosso momento. O que é que eu acredito de tudo que eu venho aprendendo com a minha alma, como um ser espiritual que eu sou? O que é que eu venho aprendendo? A fé, a esperança, como eu vou renascer diante dessa crise toda, né? Tudo isso nós estamos aprendendo. Então, nós não vamos mais nos permitirmos a ficar ouvindo e deixando que isso tire a nossa atenção de nós mesmos e dos nossos propósitos, né? Depois nós vamos nos lembrar de que para nascer existem dores, existem contrações, né? Que tudo isso passa. Tudo isso passa. Você sentiu dor, você teve o seu filho, né? Depois tá tirando toda a sabedoria de que você aprendeu, de que foi passado para você, para esse ser, ter um compromisso com esse ser também divino.
e tudo tá dentro de uma ordem, né? Mãe, filho, compromisso de mãe com o filho, compromisso dos filhos com a mãe, né? Lembre-se que tudo isso faz parte da vida real, né? Depois que você passa, depois que você lembra de tudo isso que você vem vivenciando na vida, você vai fazer um trabalho de quê? Hoje, de revigorar, né? Lembrando o tanto que já caminhou, o tanto que você já caminhou para chegar até hoje onde você está e convivendo com tudo isso que você está convivendo, né? Então, você vai o que? Pôr em prática. Você está sendo chamado a testemunhar a sua fé, a sua esperança e o seu amor a você mesmo e ao próximo, a Deus. Não desista de forma nenhuma desses ingredientes para vivenciar a vida, para vivenciar tudo que você precisa aprender cada vez que você passa por uma determinada situação na vida. Você precisa tirar um aprendizado. Depois vamos saber qual é o aprendizado que nós estamos tirando da pandemia. Tem muitos aprendizados, muitos que nós estamos tirando, né? Então, você segue avante, você não desiste, segue avante, você vai seguindo avante, porque o homem novo, a mulher nova precisa surgir diante de tudo isso. Canalize sua vontade. Então, para que você desenvolva tudo isso, é necessário que você canalize a sua vontade. A vontade de estar aqui, a vontade de aprender, a vontade de não parar, de não estagnar. O que é que acontece com a água estagnada? Vai surgir bactérias, vai surgir uma série de outros processos a contaminar e vai ficar sem condições de ser utilizada. Desculpa. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar seguir adiante com essa vontade, perseverando diante de todos os desafios. Porque os desafios é que amadurece o nosso espírito, que amadurece a nossa convivência com o nosso Cristo interno. São os desafios. Joana de Ângeles fala muito sobre essa questão dos desafios que a vida nos oferece como estímulos para crescermos e evoluirmos. Temos que ter muita atenção para não nos desesperarmos e não entrarmos no processo doentio de vitimização, né? Porque é muito fácil a gente ser vítima de tudo e de todos. Mas não existe vítima. Nós sabemos que dentro da lei divina não existe vítimas e não existe culpado. Existe responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E como nós vamos nos organizarmos depois que estamos vivendo, né? Vai chegando o tempo e vamos amadurecendo e vamos tendo história para contar, e aí vai chegando o momento que a gente vai pensar como eu quero sair daqui dessa estação que eu vivi, que eu nasci, vivi, cresci e vou para um outro nível de consciência. Porque a morte nada mais é do que uma mudança de estado de consciência. A forma
como você enfrenta, a forma como você vê a morte, né, que é uma transformação, que não existe a morte. E Kardec traz isso muito bem claro quando ele se prontificou a fazer um estudo, a trabalhar fielmente com a missão dele, porque ele trouxe essa missão de trazer para o mundo a visão de que somos espíritos e que precisamos acreditar nisso para validar nossa caminhada aqui enquanto seres que estamos encarnados. Então ele traz isso através do estudo, da pesquisa, das comunicações, desse intercâmbio. Isso não é só simplesmente porque um simples filme hollywoodiano que vai acontecendo e que a gente se comunica com quem já foi, com quem está aqui e com a emoção. Não é isso sobre isso, não. Existe um desenvolvimento, existe um objetivo maior, que é aprendermos, enquanto encarnados, a trabalhar o nosso fenômeno da morte, trabalhar isso com naturalidade, com simplicidade, e saber que ela não existe, ela não é nenhum bicho-papão. Ela faz parte, ela está dentro da nossa trajetória enquanto ser encarnado. Faz parte. E como vamos vivendo, nós vamos morrer. Da forma que vivemos, da forma que estamos contribuindo com o planeta, da forma que estamos nos desenvolvendo, que qualidade vibratória eu imprimo hoje para que o planeta mude, para que todos os nossos companheiros de jornada evolutiva estejam também compreendendo isso. Uns podem estar ainda adormecidos, mas aqueles que já estão atentos, aqueles que já fazem contato com essa luz interior, com esse Cristo interno, já vai se juntando uns com os outros para modificar a qualidade de vida no planeta. Nós aqui vamos contribuir com a nossa percepção, com o nosso estudo, com a nossa perseverança. É preciso que a gente entenda isso. Então, isso faz com que você aprenda quando o fenômeno da morte chegar, quando essa transformação, essa mudança de consciência de um estágio para outro chegar, você esteja fielmente preparada. Estejamos preparados para desempenhar o nosso papel na espiritualidade, voltarmos para a nossa casa, para a casa do Pai, né? Voltarmos de uma forma consciente, de uma forma sábia, com a nossa sabedoria. Então, esse retorno vai depender de como eu vou transitar aqui na Terra, com meus companheiros de jornada, com a minha família que eu escolhi reencarnar, como é que eu vou desempenhar o meu processo de crescimento e de autoconhecimento para que eu possa estar melhor preparado. Então, quando nós tememos a morte, nós não estamos vivendo. Nós não estamos vivendo. Nós estamos temendo também viver. Nós estamos fazendo de conta, se assim eu posso dizer, que estamos vivendo, mas não estamos vivendo. Porque quando você vive, você compreende que você precisa realmente estar presente
em tudo que você faz, você estar presente, estar com total consciência, você está aprendendo a viver. E aí você está aprendendo a morrer. Não temer a morte é não temer viver, não temer a vida. Não é fácil, sabemos muito bem disso, mas existe uma grande consolação quando você tem um recado fidedigno, né, do mundo espiritual, de um ente querido, de um amigo querido, de uma pessoa, né, que você realmente tinha uma grande afinidade e que traz para você notícias, que diz a você como está e como você fica, como você recebe, qual é a sua emoção, né? Então, isso muda a sua visão do morrer, do viver e do mundo espiritual. E o após a morte. O depois da morte é uma continuidade do seu saber, daquilo que você levou com o seu saber, com o seu conhecimento. O que vai dar continuidade, os seres que você vai encontrar. Nós vimos muito bem isso em André Luiz, e que nós agradecemos a Chico Xavier, pela sua dedicação ao mediunismo e ao mediunato, porque ele exerceu o mediunato dele muito bem. E André Luiz nos fala de como ele vivenciou essa experiência, porque como ele vivia aqui e como ele chegou lá no mundo espiritual. E eu vejo o seguinte, que Elizabeth Kübler-Ross, ela não era espírita, ela era espiritualista, ela não era espírita, ela acreditava em Deus, ela acreditava nas leis divinas, né? Então, ela conta um caso de uma senhora que tinha uma filha que estava com câncer já terminal e que a filha pediu a doutora Elizabeth para fazer eutanásia, porque ela não estava suportando mais ver o sofrimento da mãe. E aí ela foi conversar com a mãe dessa paciente, dessa moça, ela jovem. Aí a mãe disse, porque eu não estou mais suportando ver o sofrimento de minha filha. E aí a Elizabeth disse a ela o seguinte, veja que experiência dessa criatura de conviver tanto tempo com a morte, com essa transformação, com essa alteração de consciência. Ela aí disse, veja bem, esse sofrimento que você está vendo, que ela está passando, pode ser um sofrimento para você, pode ser um sofrimento para ela, mas existe algo que transcende tudo isso. Você não sabe a grandiosidade que pode ser esses momentos terminais para ela. Então, é mais fácil tirar ela desse processo da forma como a senhora pediu, é mais fácil. Mas o mais inteligente, saudável e divino, foi essa expressão dela, divino, é estarmos junto com ela, conversando com ela, orientando ela a fazer essa passagem. Então, uma pessoa de tanto conviver com o fenômeno da morte, aprendeu, trouxe lições para ela da imortalidade. Da imortalidade, que ninguém morre. Transforma-se, modifica-se o padrão de consciência e adentra em um outro nível de consciência. E o que vem depois, Leon Denis fala no livro Depois da Morte. Ele diz que
a forma como você vai vivendo o sofrimento, os desafios até lhe levar a esse fenômeno, até você chegar do outro lado, a sua fé, a sua esperança, o seu amor, vai fazer com que você encontre o que você necessita, o que você precisa encontrar e ver quem você precisa ver. Estar com quem você precisa estar. Tudo depende de nós. Tudo é o nosso pensamento, é a nossa força do pensamento, a nossa força de vontade em saber que é preciso conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em João, ele diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 10, se eu não me engano também, ele disse que o Cristo colocou que tenhamos vida e vida em abundância. Que abundância é essa? Monetária, dinheiro, ficar milionário? Não. A abundância da plenitude, de saber que você está plena, eternamente plena de vida, de sabedoria, do conhecimento, que ninguém vai tirar o seu saber. Tem no Evangelho também as causas das aflições das anteriores, das atuais, como nós vamos fazer esse movimento de estar vivenciando cada situação dessa e de uma forma em que a gente tenha dignidade de viver, dignidade de saber. E uma coisa que Elizabeth também coloca, eu sou apaixonada por Elizabeth Kluber, desde que eu fiz o meu curso de tanatologia, que eu fiquei apaixonada por essa criatura. E ela dizia o seguinte, que deveria os hospitais não ser somente para salvar a vida, né? Só tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar, mas o cuidar do paciente. Por isso que existe uma matéria cuidados e paliativos, que justamente esses cuidados e paliativos foi muito estimulado enquanto ela estava dentro de um hospital e ela trabalhava para que tivesse uma assistência tanto quanto você estava dando a uma pessoa que precisava ter saúde, estar forte, sair daquela situação. Então, que também o cuidado e o paliativo era necessário com a crença da pessoa, respeitasse a crença da pessoa, respeitasse o desejo da pessoa, ouvisse, escutasse mais a pessoa, levasse lições que trouxesse para ela coragem, força para ela fazer transcender tudo isso, né? Então é importante que a gente se convença, não precisa você ser só espírita para acreditar que a morte não existe. Não precisa necessariamente, né? A gente sabe, tem várias filosofias, várias outras crenças que falam que você vai realmente passar de um estágio para outro estágio e que você precisa de paz, que você precisa de harmonia, que você precisa ajudar aquelas pessoas que estão nesse momento dessa passagem, para que chegue no mundo espiritual e encontre e continue encontrando paz. Não seja desesperado, não tenha desencontros, né? Então que você podemos idealizar como nós queremos fazer a nossa passagem, se desesperado, se em paz, se consciente, se inconsciente. Então, é muito importante sabermos viver, sabermos morrer e sabermos para onde estamos indo. E do que depende isso? Do que depende tudo isso? Então,
um grande legado que ela deixou, que ela já faleceu, Elizabeth Kubler-Ross, foi o seguinte. Eu vou ver se eu consigo, ver se eu marquei aqui, que eu achei interessante. Ela diz o seguinte, há algo que todos temos de aprender antes de voltar para o local de onde viemos. Amar incondicionalmente. Se você aprende e praticou isso, aprendeu e praticou isso, você aprendeu todas as lições. Então, o que é esse aprendizado? Né? Ela diz o seguinte, que é quando você ama incondicionalmente, você sente a presença de Deus, a presença do Cristo. Qual o nome que você dê, mas você sente essa energia diferente quando você olha para uma pessoa, que aquela pessoa está enveredando por um caminho que você sabe que não vai dar lá na frente um resultado satisfatório, mas que você não julga, não critica, não compara, você apenas envia um sentimento de amor, de compaixão por aquela pessoa. Então você vai treinando esse amor incondicional. Ele é possível. Quando o Cristo esteve entre nós, ele veio justamente para que a lei de amor fosse cumprida. A lei de amor, de justiça e de caridade fosse cumprida. Porque quanto mais estamos perto do exercício dessa lei e nos esforçando para cumpri-la da melhor forma possível, nós estamos treinando o amor incondicional. O não julgamento é muito difícil. Vamos fazer um exercício de levar um dia sem julgar. Escute o que você escutar, veja o que você vê, não julgo, não critico, não comparo. Não julgo, não critico e não comparo. Observe a sua qualidade de vida e quem vai se aproximando de você. Quando a gente entra nesses princípios da lei que rege o universo, é uma lei que rege o universo. A lei de amor é uma lei e tem a lei de amor no Evangelho, que é uma mensagem de Lázaro, do Espírito Lázaro. Então nós precisamos